Saudações de luz a todos vocês nessa sequência de vídeo. Olha que bacana falando sobre constelação familiar. Não me segue ainda, comece a me seguir, clique no sininho, fique por dentro das notificações e de tudo de incrível que está por vir no canal. Tenho certeza que você vai gostar muito e compartilhar também. Então, dê seu joinha aqui que ajuda o canal a evoluir e crescer. Vamos lá falar aí sobre pais e mães na constelação familiar. Mas eu vou falar um pouco das minhas experiências e dar uma contextualizada. O que as pessoas. O que me fez me motivar a fazer esse vídeo? Teve um atendimento que eu fiz e que uma cliente minha, ela fala assim: eu queria ter a família que fulano tem. Porque é tudo tão perfeito. Eles são harmônicos, eles. E aí eu falei assim, meu, eu acho que isso é um tema, né? É um tema para se falar. Porque as pessoas têm o hábito de romantizar. Você já viu aqueles comerciais, sabe? Os comerciais de final de ano, que coloca uma família e coloca aquela mesa. Nanana. No mundo perfeito, seria assim, talvez. Mas quem disse que é sempre assim? Porque não é. As pessoas, muitas vezes, elas estão em desequilíbrio e a gente não sabe, porque você não sabe o jardim do vizinho. E a gente tem que parar de romantizar pai e mãe. Quando vem na sua cabeça um pai, o que você imagina? Um pai acolhedor, aquele pai que te ajuda a andar de bicicleta pela primeira vez. E tudo isso. Uma mãe é aquela que quando você chegar da escola vai te abraçar, vai perguntar como foi seu dia, se você tem lição de casa. Não é sobre isso. Sabe por quê? Porque isso foi nos colocado, esse padrão. E se a gente olhar na prática, muitas vezes a gente não tem isso. E aí, muitas pessoas vão falar assim: ah, mas tá falando porque você não teve, mas eu tive. Toda a regra há sua exceção. Mas grande parte dos estudos que eu venho fazendo e com as clientes que eu tenho, a realidade não é essa. E por que, Pinta, há frustração na vida adulta? Sabe por quê? Porque as pessoas têm o hábito de ficar esperando e criando expectativas sobre o outro. E julgando o outro também. Às vezes aguardando de uma mãe um te amo, uma autovalorização, ou muitas vezes tentando entender o porquê a mãe deixou aquele filho ou abandonou aquele filho de alguma forma. E a constelação nos ensina que muitas vezes as decisões não cabe nós julgar ou porque a pessoa executou ou não aquilo. Mas foi o que ela achou que era certo do ponto de vista dela. Lembrando que não tô defendendo lado nenhum aqui, hein, gente? Pelo amor de Deus. A gente tá numa fase no planeta Terra de mimimi que pra caramba. Não é isso. Mas entender que a pessoa tomou aquela decisão porque tomou. Não adianta você querer ficar caçando. Eu vou dar um exemplo. Eu já sabia que o meu pai, né, o meu pai sanguíneo, não tinha interesse. Eu já sabia que a família não tinha interesse, mesmo sendo da mesma cidade. E ainda assim eu fui atrás. Mas o universo já tinha me alertado. E eu dei um bom dia a cavalo, como diz assim, né? Eu ouvi, né, da tia, né, da irmã dele, não queremos conhecer ele, não temos interesse. Porque na cabeça deles eu estava procurando para bens materiais. Olha que pequeno, olha que... Eu agradeço o universo que foi dessa forma, porque eu ressignifiquei que ele, na verdade, só foi aquele que me auxiliou a vir ao mundo. Em laços sentimentais, nunca houve. E tá tudo bem. Não cabe a mim julgar. E não cabe a mim. Não cabe sofrer por isso. Porque foi uma decisão que eles tomaram lá atrás. E o que me resta é ressignificar isso e seguir em frente. E fazer da minha vida melhor.
Então, se você está me assistindo agora e cria essas expectativas esperando o posicionamento do pai, da mãe, comece a olhar por outro ângulo. Isso vai fazer com que você tenha uma vida mais, que você tenha uma vida melhor, que você tenha um ritmo melhor e você volte a ser feliz ou encontre uma verdadeira felicidade. É tão legal que a constelação nos ajuda a entender isso. Que pais e mães, é aquele conceito do herói, né? Ah, eles são heróis que protegem. Que bacana as famílias que têm essa possibilidade. Mas isso não é um padrão. Basta a gente ligar a TV e ver tantas coisas absurdas que a gente assiste. Só que ainda muitas pessoas ficam na expectativa esperando essa aprovação. E por não ter uma validação familiar do pai ou da mãe, esperam uma validação do chefe, do namorado ou namorada. Confunde a namorada como mãe, o namorado como pai. Olha que coisa louca. Porque você perde o fundamento do seu pertencimento. E acaba tendo ciclos de repetições e de sofrimento e não sabe por onde. E é sobre isso. Então eu vim aqui para contar para você, não romantize pai e mãe. Não os julguem. Aprenda a olhar por outro ângulo. Quando eu falo para não romantizar, é não entrar naquele é entender o seu propósito. Ah, mas você tem que honrar pai e mãe. Até sim. Mas você tem que saber o seu lugar, o seu posicionamento. Porque às vezes quando a gente olha muitas vezes a atitude de um filho e julga também esse filho, você não sabe o comportamento desses pais e vice-versa. Então é importante você entender o seu lugar de pertencimento. Isso vai te ajudar a se posicionar. Até mesmo quando você precisar virar para o seu pai ou para sua mãe, seja quem for, e não é uma coisa desrespeitosa. Eu lembro que eu virei para minha mãe e disse assim: esse karma ou essa condição de vida que você vive não é minha. É algo que você projetou para sua vida. E que eu vou buscar a minha felicidade. E que se você realmente quiser sair dessa situação, vai precisar olhar por outro ângulo para transformar as situações. E foi assim que a minha mãe, ela conseguiu evoluir muito. Ela estuda arquétipo, ela é formada em barras de axis, ela estuda numerologia, enfim. Ela retornou à essência dela. Porque eu despertei ela para a realidade como filho. E porque eu entendi o meu posicionamento como filho. E eu digo aqui para você agora, se você deseja encontrar felicidade, está passando por dificuldades, comece a entender o sentido do seu posicionamento de ser. E se você é mãe ou pai e muitas vezes não sabe lidar com seu filho por algum comportamento, ou você tem medo de ser muito extremista ou não, reflita sobre isso. Se aprofunde na constelação, entenda, acompanhe o canal que eu vou falar mais sobre isso, porque você vai encontrar uma forma, não que está errado o jeito que você vem criando os seus filhos, mas você vai entender como se posicionar com eles e não confundir a situação. Eu vejo muitos pais que muitas vezes não sabem se posicionar e agem com os filhos como se eles fossem irmão ou irmã. Já vi mães que se confundem e acham que é a irmã da filha. Ou do filho. Isso é um posicionamento incorreto. Sabe por quê? Porque quando essa pessoa, essa criança crescer, o comportamento dela diante dos outros vai ser deturpado. Porque nem ela vai saber o lugar dela de pertencimento. Porque a referência de pai e mãe que ela deveria ter, ou o posicionamento, ela não teve. Ela teve de um irmão, ou de uma mãe que se acha que é irmã. Olha que coisa louca. Faz sentido pra você? Tá te ajudando a ver as coisas por um outro ângulo? Aqui não existe verdade absoluta não, tá?
Eu tô te trazendo um ponto de vista através da minha vivência e das diversos atendimentos que eu faço como terapeuta. E como eu vejo no mundo organizacional acontecendo. Então, eu vim para te dizer, não sofra mais esperando aquele te amo. Não sofra mais esperando aquele abraço, aquele acolhimento. Porque senão você só vai ficar na areia movediça da frustração. E você merece ser feliz. Porque você veio para ser feliz. E nada diferente disso. Tá bom? Eu espero que eu tenha contribuído com a sua jornada. Acompanhe o canal. Tem muitos temas muito bacanas que eu quero falar. Se tiver algum tema específico que você queira, deixa aqui. Eu respondo. E eu gosto de interagir com vocês. E gratidão por estar aqui comigo. Tá bom? Até mais e até os próximos vídeos.